Olá, muito bom dia. Nós vamos nos aproximando do final deste livro tão maravilhoso. Faltam apenas 6 capítulos. Nós hoje vamos pelo de número 35. Eu quero convidar você, então, a estar conosco, percorrendo este capítulo, onde Eliú, aquele personagem, jovem personagem que entrou há pouco na conversa, além dos outros 3, ele faz novamente algumas questões. Ele se dirige a Jó e sustenta que Deus não presta atenção ao choro de Jó, ao choro de pessoas que não se arrependem, que não têm consciência do próprio pecado. Então, vou convidar você, vamos à leitura. Mas antes, não esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você tem apreço, as pessoas que você gosta, os seus amigos do Facebook, do YouTube, Instagram, enfim, todas as suas mídias sociais. Não esqueça também de deixar o seu gosto e também deixar aqui um comentário. Qualquer comentário é muito relevante para nós. Por isso, deixe aqui o seu comentário. Fala como é que você está a ver, o que está a perceber sobre estes devocionais. 35 diz assim a palavra do Senhor. Eliú prosseguiu: você acha que isto é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta, que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder-lhe a você e a seus amigos que estão com você. Então, novamente aqui ele começa a sua interpelação, dizendo que Jó faz perguntas a Deus, como que questionando Deus pelo seu sofrer. E ele diz, inclusive, que vantagem tenho eu, o que ganho se não pecar. Como se, literalmente, ele pudesse ter essa preocupação, sobre a inocência de Jó. E ele, então, fala para os seus amigos, fala assim aos seus amigos, falo a você e aos seus amigos. E aqui vem uma expressão muito bonita, vem aqui uma poesia muito bonita, inclusive já gerou música evangélica, música cristã, de um cantor chamado, se não me falha a memória, Josué, já bem antigo, e diz assim esta passagem: desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso a afetará? Se os seus pecados foram muitos, o que é que isso lhe fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que ela receberá da sua mão? A sua piedade só afeta os homens, seus semelhantes, e a justiça, os filhos dos homens. Aqui é interessante essa expressão de Eliú, que diz que o pecado do homem, ele não afeta em nada a natureza, não afeta em nada a criação, mas afeta diretamente a outras pessoas. Às vezes um pecado que você comete acaba afetando seus familiares, pessoas que você gosta, colegas de trabalho, enfim, uma série de pessoas. Diretamente a Deus não afeta, embora Deus se entristeça pelo seu pesar, pelo seu pecar. E ele continua a dizer assim: os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertes dos braços dos poderosos. Mas não há quem pergunte, onde está Deus, o meu Criador, que de noite fez surgir cânticos, que nos ensina mais que aos animais da terra, nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamam, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele, que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, ele multiplica palavras. Esse é o texto do capítulo 35. Eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui. Nesta longa exposição, que é uma exposição poética, ele diz assim: mas não há quem pergunte, onde está Deus? Muitas vezes as pessoas, na sua arrogância, não querem saber de Deus.
não têm temor de Deus. Então não perguntam onde está Deus, o Criador. Esse Deus que de noite faz surgir cânticos, que nos ensina. Ele tem mais cuidado conosco do que com os animais da terra, né? Hoje em dia nós vemos um pouco de excesso, né, na questão com os animais, né? Os animais criados por Deus, né? Criados por Deus para animar, para clarear, né? Para dar cor e brilho, né? Na toda a criação. Ele continua a dizer assim: e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Eu aqui não entendo muito bem o que ele quer dizer, mas eu quero dizer que quando clamam, quando um filho de Deus clama, independe a arrogância dos ímpios. Deus ouve o clamor dos seus filhos. Deus está atento ao clamor daqueles que o buscam. Se você tem buscado a Deus e talvez no seu coração possa pensar que Deus não está te ouvindo, eu quero lhe dizer que sim, Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor e Deus prepara a resposta, uma resposta que virá ao nosso coração ou virá aos nossos olhos. Poderá ser uma resposta que nós podemos ver ou poderá ser uma resposta que nós apenas vamos sentir, mesmo, como eu sempre digo, mesmo que seja o não. O não de Deus é um não maravilhoso, porque é a resposta do Deus Supremo e Criador. Ele continua ainda a dizer assim: aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Novamente aqui eu quero deixar uma questão, né? Essa vã súplica, muitas vezes a pessoa fica a repetir, né? Vãs súplicas ou vãs repetições, muitas vezes é desnecessárias. Mas quando você repete constantemente a sua oração, quando você, por exemplo, tem um problema sério, e você clama num dia, clama no outro dia, Deus se agrada. Deus se agrada porque Ele percebe que você tem essa confiança em Deus e o busca constantemente para que Deus responda a sua oração. Portanto, não pare de clamar, não pare de adorar, não pare de louvar. Deus é digno de todo louvor. Mas ainda Ele continua: quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele... deixa eu ler aqui direito. Pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa está diante dele e que você tem que esperar por ele. Sim, nós temos que esperar pela resposta de Deus. Mas, mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Mas... ele diz: assim é que Jó abre a sua boca para dizer palavras vãs. Então, na visão de Jó, essas coisas aconteciam. Na visão de Jó, parecia que Deus não castigava os soberbos, os ímpios, né? E Jó via nele uma pessoa que considerava-se justo, né? Uma pessoa que era considerado, mesmo diante dos olhos de Deus, era considerado justo e temente a Deus, estava a ser castigado. Ele não entendia isso. Mas nós temos que entender, e nós temos que perceber, que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que os nossos olhos percebem, independente do que o meu coração quer. Eu já falei aqui em alguns das devocionais, que muitas vezes o nosso desejo é que Deus castigasse a maldade do homem, logo que ele cometesse. E eu disse que se fosse assim já não existiria nenhum habitante, não existiria nenhum humano, não existiria nenhum animal, porque todos estão em constante pecado, e até mesmo a natureza geme em pecado. Ou seja, a terra teria toda sido destruída, mas por causa da misericórdia de Deus é que nós não somos consumidos. Mantenha sua fé em Deus, mantenha sua fé em que Ele está sempre a ouvi-lo. Eu quero lhe dizer mais uma vez, né? Nós conhecemos o que Jó está a passar, porque o livro nos relata. Mas os seus amigos não sabiam o que estava a passar. Jó permaneceu firme, mesmo que ele questionasse algumas coisas. Ele permaneceu firme. Nós vamos ver, a partir do capítulo 38, nós vamos ver Deus falando com Jó. E nós vamos ver ali momentos e palavras maravilhosas. Quero convidar então você a perseverar nessa devocional. Já vamos pelo capítulo 35. Se você pulou algum, pode voltar e assistir.
Eu sou o pastor Vitor Cordeiro, sou pastor em Portugal e tenho me colocado aqui à disposição de você. Você que tem uma dúvida, um questionamento, você que muitas vezes parece que quer vir a Portugal e tem alguma dúvida, se eu puder ajudar, deixa aqui nos comentários e eu vou tentar ver a sua resposta, tá bem? Deus abençoe e eu espero você amanhã, em nome de Jesus. Até lá.